A história começa em uma cidade pequena, onde uma equipe de patrulha da polícia investiga um local abandonado. O líder do grupo decide abrir um container e é pego de surpresa por um cão agressivo. Felizmente, o bicho está preso por uma corrente, então ele não chega a se ferir, pelo menos por enquanto. O que eles não sabem é que a corda segurando a corrente está prestes a arrebentar. Neil, nosso protagonista, mira no animal com sua arma, mas hesita em atirar. No meio dessa tensão, ele se distrai ao ver uma águia sobrevoando o céu, e é nesse instante que a corda se rompe. O cachorro avança e ataca violentamente o chefe da equipe. O oficial grita pedindo para Neil atirar, mas ele simplesmente não consegue. Em vez disso, tenta segurar o cão pela corrente, mas o bicho nem se move. Felizmente, John, o melhor amigo de Neil que estava logo atrás, age rápido e neutraliza o animal com um disparo. Logo em seguida, Neil usa o rádio para pedir socorro médico para o chefe, mas o próprio superior recusa o atendimento, dizendo que está bem. Ele acredita que envolver um médico só vai gerar mais burocracia, e ele não quer lidar com isso agora. Na delegacia, o chefe conversa com Neil e acaba revelando que entende sua situação. O filho de Neil está desaparecido, e isso claramente tem afetado sua atuação no trabalho. Neil pensa que vai ser afastado, mas o chefe só quer garantir que ele se recupere. Ele até oferece um tempo de folga remunerado para que Neil possa lidar com seus problemas. Enquanto o chefe recebe atendimento de um dos policiais, sua filha aparece desesperada, com medo de que ele tenha contraído raiva no ataque. Ela insiste para que ele vá ao hospital, mas ele se mostra teimoso e resiste. Mais tarde, ao fim do dia, John dá uma carona para Neil. Ele tenta levantar o ânimo do amigo, mas percebe que o olhar de Neil continua vazio, como se a tristeza tivesse se instalado ali para ficar. É evidente que Neil está afundando cada vez mais em uma depressão profunda. Mesmo tentando manter alguma rotina, é visível que ele está se perdendo. Após deixá-lo em casa, John não consegue esconder a preocupação e diz que Neil pode ligar a qualquer momento, caso precise de algo. Neil agradece, mas acredita que naquele momento, ninguém pode ajudá-lo de verdade. Assim que entra em casa, Neil encontra sua esposa, Sil, largada no sofá. Ele tenta seguir em frente, tentando manter a vida andando mesmo com a dor do desaparecimento do filho. Já Sil, por outro lado, parece presa ao passado, completamente paralisada pelo sofrimento. Ela quase não sai do lugar. Vive entre o sofá e a cama, sempre olhando fotos do filho, como se esperasse que ele fosse voltar a qualquer momento. O casal está preparando uma mudança, na tentativa de deixar tudo para trás e começar de novo em outro lugar. No dia seguinte, vemos Neil caminhando próximo a um lago. Ele tira do bolso um relógio, o mesmo que havia dado de presente ao filho quando ainda estava com eles. Ao lembrar daquele momento tranquilo, uma tristeza profunda o toma. No fundo, Neil sabe que o filho não vai voltar. Com o coração pesado, ele lança o relógio na água. Logo em seguida, saca sua arma, coloca sob o queixo e se prepara para dar fim ao próprio sofrimento. Mas antes de apertar o gatilho, ele ouve gritos de uma mulher se afogando no lago. Imediatamente corre até lá para tentar salvá-la. Consegue trazê-la de volta até a margem, mas assim que ela vira o rosto, Neil se dá conta de que aquela não é uma mulher comum. Algo está errado. Ela parece tomada por alguma infecção estranha. Seu comportamento é agressivo, irracional. Ela o ataca. Neil tenta usar sua arma, mas percebe que ela foi danificada pela água. Sem alternativa, ele pega uma pedra e golpeia a criatura várias vezes, até que ela finalmente para de se mover. Logo depois, ele vê mais dessas criaturas se aproximando. Sem perder tempo, corre de volta para casa. Chegando lá, tenta usar o rádio para se comunicar com a delegacia, mas o equipamento está falhando. Enquanto isso, os zumbis seguem seus passos. Neil procura desesperadamente por munição, mas todas as caixas estão vazias. Um dos infectados consegue entrar. Neil reage, pega um vaso quebrado do chão e o crava no pescoço da criatura. Outro entra logo em seguida, e ele parte para cima. Usando uma corda, envolve o pescoço do zumbi e aperta com força até imobilizá-lo completamente. Depois disso, corre para acordar sua esposa, que está sob efeito de medicação pesada e quase não consegue entender o que está acontecendo. Mesmo assim, ele a leva até o carro e parte dali com ela. Durante o trajeto, Neil tenta explicar o caos que está se espalhando. Algo terrível está acontecendo na cidade. Pelo rádio, há relatos de um vírus desconhecido que está fazendo as pessoas se tornarem violentas, descontroladas, atacando qualquer um que cruzem o caminho. Enquanto dirigem, Neil passa por um parque. Todos ali já estão transformados. Então, ele toma a difícil decisão de voltar até a casa para pegar mais suprimentos. Tenta novamente contato com a delegacia pelo rádio, mas o aparelho continua sem funcionar. Apesar das falhas no rádio, a mensagem de Neil consegue ser transmitida parcialmente e John consegue captar o sinal. Ele escuta Neil dizendo que foi atacado nas proximidades do lago. Embora o áudio esteja cheio de ruídos e falhas, John não consegue entender tudo com clareza, mas entende que Neil esteve naquele local e decide ir até lá o mais rápido possível. Enquanto isso, Neil e sua esposa continuam na estrada, mas logo se deparam com um problema.
o combustível do carro acaba. Sem outra escolha, Neil resolve seguir a pé até o posto de gasolina mais próximo. Antes de sair, ele pede que Abby trave bem as portas do carro e fique atenta. Com apenas uma faca para se defender, ele segue caminhando pela estrada deserta. Ao chegar no posto, Neil encontra a loja de conveniência completamente vazia. Ele pega 2 galões para abastecer, olhando ao redor e percebendo o silêncio sinistro. A ausência de qualquer sinal de vida o faz pensar que talvez todos já tenham sido infectados e deixado o local para trás. Enquanto isso, John chega ao lago. Ele procura por Neil e, ao observar os arredores, se depara com o corpo da mulher que havia atacado Neil mais cedo. Uma cena que confirma o perigo que está se espalhando. De volta ao posto, Neil termina de encher os galões de gasolina, mas é surpreendido por um infectado. Alguém que parecia ser o antigo frentista, agora transformado em uma criatura violenta. Pensando rápido, Neil joga a gasolina sobre ele e ateia fogo. O zumbi pega fogo, gritando e se arrastando em chamas pelo chão. Sem perder tempo, Neil corre de volta para o carro. Ao chegar, dirige até o posto com Abby para terminar de abastecer o veículo. Assim que ela vê o homem carbonizado ainda se movendo no chão, fica horrorizada com a cena. Neil, tentando manter a calma, apenas diz para ela entrar na loja e pegar tudo o que puder antes que precisem seguir viagem novamente. Enquanto isso, John continua na busca por Neil. Decide ir até a casa dele e, ao entrar, percebe que algo está errado. Há cacos de vidro espalhados pelo chão. A escuridão no ambiente é densa e ele não consegue ver o corpo da criatura que Neil havia enfrentado ali anteriormente. De repente, o rádio volta a emitir ruídos. John tenta restabelecer o contato, mas a comunicação ainda está falhando bastante. Enquanto isso, Neil e Abby, após abastecerem o carro, seguem viagem. Neil decide que precisam passar na casa do antigo chefe para avisá-lo da situação e buscar apoio. Ao chegar lá, nota que a porta está entreaberta e resolve entrar. Chama pelo chefe, mas a casa está em silêncio. Ao chegar na cozinha, ele se depara com a esposa do chefe cortando carne sobre a pia. Porém, quando ela se vira, Neil percebe de imediato. Ela já foi infectada. A mulher avança sobre ele de forma agressiva e Neil se vê obrigado a reagir. Ele corre até uma gaveta, encontra uma arma, a carrega rapidamente e atira, neutralizando a ameaça. Mas antes que ele possa respirar aliviado, um novo ataque ocorre. É a filha do chefe, também transformada. Ela ouve o disparo e se lança sobre Neil. Ele hesita, prestes a atirar nela, mas nesse exato momento Abby aparece e tenta impedir que ele puxe o gatilho. No instante de distração, o próprio chefe, agora também um zumbi, salta sobre Neil, derrubando-o no chão. Com Neil caído, Abby presencia seu marido sendo atacado e pega um ferro próximo, tentando reagir. No entanto, a filha do chefe a segura e a arrasta para longe, impedindo sua ação. Neil, reunindo as últimas forças, consegue empurrar o chefe para longe e dispara nele, eliminando a ameaça. Em seguida, ele começa a procurar desesperadamente por Abby, que está sendo levada pela filha do chefe. Ele torce para que Abby consiga fugir, para que ela tenha tempo de escapar com vida. Mas enquanto corre atrás delas, Neil tropeça acidentalmente e acaba despencando de um penhasco. Ele rola morro abaixo, batendo com força a cabeça. Nesse momento, um flashback invade sua mente. Ele revive o dia em que perdeu o filho. Lembra-se de como Ben havia tentado fugir de casa após uma discussão. Neil, emocionalmente abalado, havia tentado impedi-lo, mas o menino correu floresta adentro, gritando para o pai deixá-lo em paz. Tudo aconteceu tão rápido que parecia irreal. Em um instante, Ben estava ali, e no momento seguinte, sumiu como se nunca tivesse estado presente. Confuso e preocupado, Neil olhou para trás, mas não havia sinal do garoto. Em meio ao desespero, ele subiu até a beira de um barranco para procurar por Ben, quando de repente o garoto surgiu silenciosamente ao seu lado. Ao se virar, Neil encarou o rosto do filho, mas algo estava errado. O olhar era vazio, o rosto distorcido. Ben estava infectado. Sem dizer uma palavra, o menino empurrou o pai com força, e Neil caiu do penhasco. Quando acorda, já é de manhã. O impacto do sonho, ou visão, ainda pesa sobre ele, mas tudo parece ter sido apenas um pesadelo. Atordoado, Neil se levanta e segue de volta até o carro, onde encontra Abby mexendo nos pertences deles. Alívio toma conta dele ao vê-la viva, mas esse sentimento dura pouco. Ao olhar nos olhos dela, Neil percebe. Abby também está infectada. Com o coração partido, ele a amarra dentro do carro, protegendo-a, ou protegendo os outros dela. De repente, um zumbi, um policial infectado, surge e os ataca, forçando Neil a fugir imediatamente. Enquanto isso, na delegacia, a rotina ainda parece normal para John e os demais agentes. Nenhuma ocorrência de surto foi oficialmente registrada. John, desconfiado, pergunta a uma
colega se houve alguma notícia de Neil, mas ela responde que não teve contato. Do outro lado, Neil tenta novamente estabelecer comunicação pelo rádio. Dessa vez, o sinal chega até John. Apesar da interferência, John consegue captar algumas palavras. Neil diz que entende finalmente o que está acontecendo e tenta explicar. A linha, no entanto, continua instável e a conversa é fragmentada. Antes que John possa convencê-lo a parar, Neil avisa que está a caminho da torre da cidade e pede ajuda. John tenta impedir, mas a comunicação se corta. Neil continua determinado. Ao chegar à torre, encontra outro policial transformado em zumbi. Sem hesitar, atira e o elimina. Em seguida, utiliza o rádio principal da torre para transmitir um pedido urgente de assistência médica para sua esposa. Ele relata que algo muito sério está ocorrendo. Um vírus está se espalhando rapidamente, transformando as pessoas em monstros violentos, e a cidade toda pode estar em risco. Neil segue dirigindo, determinado a conseguir ajuda para Abby o mais rápido possível. Finalmente o sinal do rádio melhora, e ele consegue falar com John com mais clareza. Ele conta toda a situação, a condição de sua esposa, o avanço do que acredita ser um surto e o perigo crescente. John, do outro lado da linha, escuta atentamente e garante que vai ajudá-lo. Pede que Neil vá até sua casa o quanto antes. Com esperança renovada, Neil acelera de volta para sua residência. Ao chegar, avista várias viaturas da polícia estacionadas em frente. Ele amarra os pulsos de Abby, preocupado que ela possa tentar escapar ou machucar alguém, e então desce do carro. Mas ao se aproximar da casa, uma cena o paralisa. Ele vê vários policiais ao redor da propriedade, e em sua mente distorcida, todos parecem estar infectados. Seu coração aperta. Ele pensa no pior. Seu melhor amigo, John, e todos os colegas foram tomados pelo mesmo mal. Sem hesitar, levanta a arma e mira em John, convencido de que não há mais ninguém são naquele lugar. Mas do outro lado, John o encara com expressão de dor e confusão. Com o coração pesado, John ordena que ele largue a arma, mas quando percebe que Neil está prestes a atirar, não tem outra escolha. Um disparo ecoa. Neil cai. No chão, sua cabeça encosta no retrovisor do carro, e é ali, refletido no espelho, que ele vê algo impossível de ignorar. Sua própria imagem, transformada. Um rosto sem vida, distorcido, pálido. Ele não quer acreditar, mas não pode mais negar. Ele mesmo está infectado. Enquanto isso, Abby, desesperada, implora para que ele pare. Diz que tudo vai ficar bem, mesmo sabendo que talvez já seja tarde demais. Nesse momento, flashes invadem a mente de Neil. Ele começa a ver tudo de forma diferente. O parque onde achou ter visto zumbis, agora revela apenas pessoas comuns brincando, sorrindo, se divertindo. O chefe de polícia e sua esposa, que ele pensou ter eliminado como monstros, na verdade estavam apenas tentando se proteger dele. A mulher no lago, o frentista na loja, todos eram pessoas normais. Mas aos olhos de Neil, todos pareciam ameaças. A verdade cruel se revela. O que Neil via como um apocalipse, talvez fosse apenas o reflexo de sua própria deterioração mental. Na mente de Neil, aquelas pessoas ainda eram monstros. Mas, em mais um flash repentino, voltamos ao momento em que tudo começou. O dia em que Ben desapareceu. Neil estava correndo atrás do filho, tentando desesperadamente convencê-lo a voltar para casa. Ben perdeu o equilíbrio e caiu de uma ribanceira alta. Neil congelou. O choque o impediu de reagir por alguns segundos, mas logo depois, correu colina abaixo para encontrá-lo. Ao chegar, o que viu foram apenas as roupas de Ben espalhadas no chão, nenhum sinal do garoto. Olhou ao redor, vasculhou cada canto, mas não o encontrou. Só que a mente de Neil não suportou a cena. Algo dentro dele se partiu. Ele se recusou a aceitar o que via. Naquele instante, seu subconsciente apagou a visão do filho morrendo e o mergulhou em uma negação profunda. Foi como se seu cérebro apagasse aquela verdade insuportável. Acabou criando uma distorção completa da realidade. A partir desse trauma, Neil começou a ver o mundo através de uma lente distorcida. Uma onde todos à sua volta pareciam infectados, transformados em ameaças, monstros, zumbis, mas no fundo, tudo era reflexo da sua dor não processada e da culpa esmagadora que carregava desde aquele dia.